aí, mamãe? Tudo bem com você? Como é que vai a luta? O vídeo de hoje é para falar sobre ela, a famosa, a defendida por muitos, criticada por muitos também, a tão conhecida cama compartilhada. Bom, eu quero deixar claro que eu não estou aqui, né, nem para defender e muito menos criticar a cama compartilhada, porque apenas como uma mamãe que compartilha suas experiências com outras mamães. Vale dizer que eu sempre fui uma pessoa muito contra a cama compartilhada, né? Não é à toa que a minha filha, ela teve 2 modelos de berço. Eu providenciei 2 modelos de berço antes dela nascer. Ela teve o berço cercadinho, né? Que é aquele berço desmontável. E teve também o berço de madeira tradicional, aquele modelo americano. Eu vou deixar um videozinho aí pra vocês verem. Que ela teve dos 2. Inclusive, esse vídeo eu fiz até pra postar no TikTok um tempo atrás, né? Quando eu alimentava TikTok, não alimento mais. E é uma prova, né, de que eu tinha muita esperança de que ela fosse dormir no quartinho dela. O meu plano era ir pra maternidade, né? Eu já sabia que eu teria parto cesariana. E aí eu planejei que os primeiros dias, né, o primeiro mês, por conta ali do resguardo, as dificuldades pós-cirúrgicas, seria mais confortável que ela ficasse no meu quarto. Então ela ficaria ali, os meus planos era que ela ficasse ali no cercadinho, né, no berço desmontável, no meu quarto ali até o seu primeiro mês de vida. E depois eu iria fazer a readaptação dela no quartinho dela, no berço americano. Então, assim, eu sempre tive muito medo de coisas que pudessem acontecer, né? Com uma cama compartilhada, o bebezinho ali muito novinho, com seus movimentos, assim, muito primitivos, não sabe se defender, não sabe falar, não sabe colocar uma mão para se defender. E acaba que a gente sempre escuta, né, algumas histórias, e aí eu tinha muito medo de, num cansaço extremo, eu acabar pegando num sono muito profundo e acabar rolando por cima dela, machucando ela, sufocando. Tem também os cobertores, né, que nós usamos, travesseiros, e que não é aconselhável ter ali no mesmo local em que a criança está dormindo, exatamente por conta dos riscos de sufocamentos e acidentes, né? Então eu tinha muito receio com relação à cama compartilhada por conta desses perigos. A altura, não tem proteção, não tem grade, né? Como tem o berço de madeira, como tem o berço cercadinho. Então eu ficava muito assim, não, é impossível que eu exponha a minha filha a tantos riscos, né? Então ela vai dormir sim no quartinho dela, no bercinho dela. E muitas pessoas chegaram pra mim, acostuma desde pequeno, vai ser a melhor coisa. Lá em casa eu fiz cama compartilhada, mas eu me arrependo porque deu muito trabalho pra poder tirar depois e blá blá blá. Assim, muitos desses relatos, né, me faziam abominar a cama compartilhada. Mas eu sempre digo, né, que mãe é mãe pra morder a língua. Porque, gente, tanta coisa que eu falava antes dessa menina nascer, antes de eu engravidar, que eu mordi minha língua, mas pense numa mordida forte. Então, pense numa mordida, viu? Logo quando eu fui pra maternidade, né, eu tive aí algumas intercorrências com ela. Logo no meu momento do parto ali, né, no parto cesariana, eu tive algumas intercorrências com a minha filha, que vai estar aí também no vídeo do meu relato de parto cesariana. E logo ali na primeira madrugada, eu praticamente não dormi. Eu fiquei com ela nos meus braços à noite, a madrugada inteira, né? Na esperança de que ela conseguisse mamar, por conta da glicemia dela que estava muito baixa. Então, assim, eu realmente não dormi na primeira madrugada, nessa preocupação, né, de que ela pudesse se alimentar. Eu fiquei com ela nos braços praticamente a madrugada inteira. E na segunda madrugada, eu já tava ali naquele espírito mãe super protetora. Eu não queria colocar ela sequer naquele bercinho auxiliar, né? Que as maternidades disponibilizam, que colocam ali do lado da nossa cama. Eu não queria colocar ela ali de forma alguma. E aí eu acabei chegando assim um pouco mais pro lado da maca da cama e colocando ela pra dormir ali no meu lado, na maca mesmo. Então, ali foi naquele momento que
tudo mudou. A partir daquele momento, eu não queria mais me desgrudar da minha cria. Eu me sentia muito mais confortável e tranquila, né, confiante quando ela estava ali perto de mim do que quando ela estava longe. E ao chegar em casa, foi a mesma coisa. Então, assim, eu não coloquei a minha filha para dormir no berço. Eu coloquei ela para dormir na cama. Na época, né, na ocasião, a minha cama era uma cama de casal tradicional, pequena. E aí o meu esposo começou a dormir no sofá na sala e eu fiquei na cama com ela no quarto. Resultado, quando ela estava ali por volta dos seus 10 dias de vida, eu fui comprar uma cama maior, né, uma cama king. E aí o meu esposo retornou para o quarto e ficamos dormindo nós três na cama, como está até hoje, né? Hoje ela tem 2 anos e 4 meses e ela dorme sim na cama com a gente ainda. Bom, eu quero dizer que é meio que óbvio, né? Que talvez nem precisasse eu falar isso aqui, né, nesse vídeo. Com relação às relações sexuais, elas têm que ser extintas do quarto, do ambiente, da cama, né? Isso aí talvez eu não precisasse nem falar. Então, quando eu quero ter um momento de intimidade com o meu esposo, nós saímos do quarto. O contato físico entre eu e ele diminuiu drasticamente, né? Embora que a gente nunca fomos aquele casal de dormir de conchinha a madrugada inteira, pernas entrelaçadas, isso e aquilo. Tinha assim, né, os denguinhos ali antes de dormir, abraços e tal, mas na hora do sono mesmo era um virando para um lado, outro virando para o outro. Sempre foi assim desde a época do namoro, né? Então diminuir um pouco mais esses afetozinhos, porque logo no início ela dormia, né, no meio. Eu coloquei ali uma manta que ela tinha, que era bem grossinha, e aí eu dobrava e fazia como se fosse o quadradinho dela dormir, para delimitar o espaço dela. Ele dormia numa ponta, eu dormia na outra, porque na ocasião a nossa cama ela não era encostada em parede, né? E aí ficávamos eu e ele, um em cada ponta, para poder proteger, embora que ela não virava ainda, não engatinhava, não rolava. Isso quando ela era bem novinha, né? Depois nós nos mudamos de cidade, nos mudamos de casa, e aqui nessa casa a nossa cama ela é colada na parede, e aí ela passou para lateral, né, encostada na parede. Eu fico no meio e ele fica na frente, na outra ponta da cama. Então, assim, realmente, né, a intimidade do casal, ela é um pouco afetada, digamos assim. Mas, assim, não influenciou muito aqui em casa, não, porque continuamos tendo nossa vida aí ativa, né, digamos assim, só que fora do ambiente do quarto. Ela dorme e aí a gente sai e, enfim, né? Mas assim, gente, o que eu quero dizer é isso, né? Que com relação a isso, não houve arrependimentos da nossa parte. E é por isso que até hoje ela está na cama com a gente, né? Nessa casa que nós moramos aqui tem 2 quartos. O quarto dela, inclusive, não tem mais nenhum dos 2 berços, porque eu me desfiz deles 2. Não tinha mais utilidade, principalmente nessa casa aqui, que é muito menor do que a casa que morávamos antes. Então, não tinha espaço para colocar eles. Optamos por colocar a cama de casal no quarto dela, que era do quarto de visitas, né? Para quando recebermos visitas aqui em casa, ter um lugar mais confortável para que eles possam ficar. A nossa intenção é que quando ela completar ali uns 3 aninhos mais ou menos, comecemos a adaptação dela no quartinho dela. Se porventura estivermos aqui nessa casa ainda, aí eu vou me desfazer dessa cama de casal, vou comprar uma cama montessoriana para ela, talvez de casal também, né? Porque daí serve para ela dormir e caso venha alguma visita aqui em casa, aí ela pode passar algumas noites conosco e a visita dormir na cama montessoriana de casal dela, no chão, né? Mas não deixa de ser um espaço confortável para dormir. Então, assim, a nossa intenção é fazer a migração dela depois dos 3 aninhos, porque até agora ainda não nos incomoda fazer a cama compartilhada. Ela já dorme uma noite inteira, né? Ela toma um mingau antes de dormir, só vai tomar outro mingau de manhã quando acorda, então ela realmente já dorme uma noite completa, mas assim, eu particularmente não vejo a necessidade de tirar ela da cama agora. E você vai dizer, Júlia, então de acordo com tudo que você falou, você defende a cama compartilhada. Não,
eu defendo o seu instinto materno e que você conheça a sua personalidade. É claro que se você conseguir colocar o seu bebê para dormir no berço, em um outro ambiente, para você vai ser mais confortável. E para o bebê também talvez possa ser até melhor também, né? Porque ele vai ali criar já desde cedo essa rotina, essa independência, autonomia. Gente, eu não sei se independência é a palavra correta, né? Porque é um bebê. Mas assim, se você conseguir, talvez realmente seja melhor para você, porque você vai ter o seu lugar de descanso, né? Você vai conseguir deitar na sua cama, descansar, dormir realmente, porque quando você faz da cama compartilhada, o seu cérebro ele fica ali num constante estado de alerta. Eu não sei dizer com prioridade se isso se dá à maternidade ou à cama compartilhada, porque assim, desde que a minha filha nasceu, né, sempre foi cama compartilhada e eu sempre fiquei naquele constante estado de alerta, porque eu era aquele tipo de pessoa que poderia o mundo desabar e eu estava ali dormindo lindamente, nada me afetava, nada atrapalhava meu sono, eu não escutava nada, não via nada. Então, assim, depois que a minha filha nasceu, pode passar um mosquitinho que eu já tô, o quê? Quem foi? Ei, oi? Então, assim, eu não sei se foi pelo fato, né, do meu cérebro estar em constante estado de alerta por conta da cama compartilhada ou o instinto materno em si. Mas, Júlia, você ficou frustrada porque você fez um plano e não conseguiu cumprir esse plano? Eu não fiquei porque, assim, eu fiquei meio que buscando, né, ali informações e alternativas para poder meio que me consolar. Verdade seja dita, eu sou esse tipo de pessoa que quando eu faço uma coisa, eu fico sempre procurando entender o porquê, né? E por que saiu daquela forma, se não foi do jeito que eu planejei, se tá tão errado como me parecia ser errado. Mas assim, gente, eu fui buscar apoio no mundo animal. Então, assim, todos os animais, principalmente os animais ali, né, que tem seus filhotes, mamíferos, eles não deixam o seu filhote em um lugar e vão dormir, descansar em outro lugar. Eles estão sempre dormindo juntinhos, agarradinhos. E assim, gente, pra ser bem sincera, é muito gostoso, muito, muito gostoso olhar pro lado e ver aquela boquinha assim, dormindo, sonhando, sabe? Ver assim a respiração do seu bebê. Fora a tranquilidade que me passa nos momentos adversos, né? Como nas vacinas, viroses, resfriados. Então, quando tá com febre, eu sou aquela mãe exagerada, admito, né? Que sempre que ela tá, assim, sentindo alguma febrezinha, eu sou aquela que fica ali a cada 20, 30 minutos ali com o termômetro medindo a temperatura. Isso é bom? Não é bom. Nem pra mim, nem pra ela. Mas é o meu jeito, né? Então, eu não posso ser hipócrita aqui de dizer pra vocês algo contrário a isso. Então, se ela dormisse em um outro ambiente, em um outro quarto, eu não conseguiria descansar. Eu ia acabar ficando de plantão lá em pé, ao lado dela, toda uma madrugada. Então, pra mim, de acordo com a minha personalidade e com o meu jeito, é muito mais confortável e menos cansativo ela estar na cama comigo do que ela estar em um outro ambiente. Agora, se você se conhece e sabe que você não vai conseguir descansar, você não vai se sentir confortável, você vai ficar com aquele medo constante de machucar o seu bebê, de poder fazer algo, né, que prejudique, medo dele cair, medo de cobrir ele com uma coberta sem que perceba. Então, assim, se você se conhece e sabe que você não vai ficar tranquila por conta do medo de acontecer essas intercorrências, então eu aconselho mesmo que você coloque o seu bebê no berço, porque assim, pra você vai ser mais tranquilo, você vai se sentir mais confortável. Então já é um momento muito difícil, né? O maternar, principalmente os primeiros meses ali, o primeiro ano, são momentos assim delicados na vida de uma mulher que você se transforma muito. Então, não é justo que por conta de opiniões alheias ou do que é certo, do que é errado, é certo colocar no berço, é errado colocar na cama, é certo colocar na cama, é errado colocar no berço, e aí você fica naquela ponte ali no meio do tiroteio, do fogo cruzado, e você não sabe para que direção seguir. Siga o seu coração e o seu instinto. Se você se sente melhor e mais confortável, você se sente segura com o seu bebê no berço, coloque o seu bebê no berço. Se você se sente mais confortável e segura com o seu bebê na cama,
coloque o seu bebê na cama. Esse é o meu sincero conselho de mãe pra mãe. E agora eu quero ouvir de você, se você tá com o seu bebezinho no forninho ou se ele já nasceu. E o que te fez chegar até esse vídeo, se é o seu primeiro bebê, se você já é mamãe de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª viagem. Ai, gente, eu fico muito empolgada. Eu gosto muito de ouvir as histórias de vocês. Então deixa aí nos comentários, também é uma forma de me ajudar. Se inscreve no canal, tá? Deixa um like, um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, beijo. Tchau, tchau, beijo. Tchau, tchau, beijo.